Um conjunto de ações judiciais e processos legais movidos por indivíduos, grupos, organizações não governamentais e até mesmo governos contra empresas, governos e outras entidades que são consideradas responsáveis pelas mudanças climáticas e pelos danos ambientais relacionados. Estamos falando da chamada litigância climática, em que ações judiciais têm como objetivo responsabilizar as partes envolvidas pela participação, pela contribuição para o aquecimento global, emissões excessivas de gases de efeito estufa, destruição de ecossistemas, poluição e outros impactos negativos no meio ambiente. Estamos aqui direto do 2º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, direto do Hotel Wish em Salvador, e o Issa Bahia conversa agora com o integrante titular do Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Conselho Nacional de Justiça, o professor e juiz federal Gabriel Uede. Um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutor Gabriel. Acho que estamos com um problema de conexão. Não é estamos... o som dele, o som. Eu acho que estão nos informando aqui que talvez seja o seu microfone que não foi acionado, doutor Gabriel. Consegue falar conosco agora? Agora sai? Tá saindo som? Agora sim. Tá bom, cheguem. Tá ótimo. Muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Bom dia, uma satisfação estar falando no Isso é Bahia. Ontem foi uma satisfação muito grande ter participado desse evento muito importante do IBRADES, onde foi possível discutir desenvolvimento ecologicamente sustentável, né, com um equilíbrio dos pilares do desenvolvimento sustentável atual, que é a tutela ambiental, a inclusão social, a boa governança e o desenvolvimento econômico. Esses 4 pilares precisam andar equilibrados em uma sociedade que hoje está enquadrada pelo Acordo de Paris, né? O Brasil é signatário, não tem como fugir disso, e também um país que está comprometido com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da ONU. Me lembro, inclusive, quando eu estava realizando a pesquisa na Universidade de Colômbia, no meu pós-doutorado, anos de 2015 e 2016, fui aluno do professor Jeffrey Sachs, que era o braço direito do secretário-geral Ban Ki-moon na época, e acompanhei vários dos debates que levaram à concretização da Agenda 2030 e os 17 ODS. O professor Sachs era o meu professor e foi aprovado naquele ano, porque ele era o principal consultor da ONU para o desenvolvimento sustentável. E eu me lembro que foi aprovado em 2015 e aqui no Brasil apenas começaram a dar importância para esses ODS aí lá por 2019, 2020. Hoje, em quase todas as prefeituras do Brasil, né, inclusive empresas privadas e nos governos estaduais e federal, a Agenda 2030 ela tem sido, pelo menos, esses entes tentam colocar ela em prática. E, doutor Gabriel, eu suponho que tem sido crescente o número de ações judiciais relacionadas a essa chamada litigância climática, isso em todo o mundo. Como é que o senhor enxerga o papel do sistema judiciário exatamente na luta contra as mudanças climáticas, na promoção de uma justiça ambiental? Na realidade, eu estou até escrevendo contra o que eu venho pesquisando mesmo, porque eu digo assim para as pessoas: olha, a litigância climática não vai resolver o problema do aquecimento global. Ela é um instrumento subsidiário. Nós vamos conseguir resolver o problema do aquecimento global com educação ambiental, desde a pré-escola até a universidade, como consta na Constituição Federal e como consta na normativa infraconstitucional brasileira desde 1999. Tem que se haver essa conscientização na formação das pessoas que vão participar do debate público, que vão votar, que vão integrar os poderes executivo, legislativo e judiciário, que vão atuar em todos os ramos da sociedade, como na imprensa, em todas. Nos falta
essa educação ambiental e climática no Brasil, né? E isso é lei. Isso, aliás, existe um princípio constitucional, que é o princípio de educação ambiental, que vem previsto no próprio artigo 225 da Constituição. Bom, evidentemente que não havendo danos, ou risco de danos, e havendo uma omissão do Poder Executivo, seja da União, dos estados, dos municípios, ou omissão do Poder Legislativo municipal, estadual ou federal em legislar, aí entra o Judiciário. Entra o Judiciário justamente que vai receber, por exemplo, uma ação civil pública climática, uma ação popular climática, uma ação direta de inconstitucionalidade climática, um mandado de segurança coletivo climático, e a partir daí o Poder Judiciário terá que decidir essas questões. E nós temos, inclusive, ações que estão tramitando e já decididas no âmbito da Justiça Estadual, no âmbito da Justiça Federal, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e talvez o maior precedente da história do Brasil em litígios climáticos, que é o caso do Fundo Clima, que teve como relator o ministro Luiz Roberto Barroso, também um brilhante voto do ministro Fachin, inclusive muito generoso, até porque me citou. Então, quer dizer, o Poder Judiciário, naquela ocasião, o Fundo Clima não estava sendo implementado pelo governo anterior, né? Então, partidos políticos ajuizaram essa ação para que a lei fosse cumprida, a lei do Fundo Clima, esses recursos fossem aplicados neste fundo, né? Que visa justamente a tutela do meio ambiente e do sistema climático. E a ação foi julgada procedente, né, pelo Supremo Tribunal Federal, e é talvez o caso climático mais importante da América Latina, que tem sido citado em todo o mundo, né? Agora, doutor... o ajuizamento dessas ações climáticas, não apenas no Brasil, em todo o mundo. Inclusive, agora, na Suíça, há pouco tempo, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, até eu escrevi um artigo com a professora Patrícia Iglesias, da USP, no Conjur, né, sobre essa ação de umas senhoras, já com mais de 60 anos, que ajuizaram uma ação contra o governo da Suíça no Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Elas alegavam que tinham seus direitos humanos violados pelo aquecimento global e que o governo da Suíça não estava adotando metas mais ambiciosas no controle e no corte das emissões de gases de efeito estufa, e elas venceram essa ação, né, onde foi reconhecido que a violação de direitos climáticos ou direitos ambientais também é uma violação de direitos humanos. Isso abre uma porta muito interessante para a jurisprudência. Veja o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, o caso do Rio Grande do Sul. Me parece que não é justo que os municípios do Rio Grande do Sul, sucateados, espoliados, ainda mais com essa catástrofe, o Estado com uma dívida impagável, a própria União sofrendo um orçamento apertado, vão ter que pagar por este dano climático, que, na realidade, nós sabemos que os maiores emissores do setor geopolítico são China e Estados Unidos. E as empresas que mais faturam, que mais emitem gases de efeito estufa, são as grandes produtoras de petróleo, os grandes produtores de carvão em todo o mundo. E nós temos exemplos, por exemplo, recentes, em que a cidade de Nova York e a cidade de Paris ajuizaram na França uma demanda climática contra a Total Energies, justamente requerendo a condenação dessa empresa que explora o petróleo, a condenação dessa empresa para reparar danos climáticos. E também a cidade de Frank Sinatra, Hoboken, perto de Manhattan, em Nova York, também ajuizou
recentemente uma demanda contra as grandes petroleiras no ano de 2020, em virtude do que aconteceu, do que foi causado pelo furacão Sandy, lá no ano de 2012, que quase destruiu o Hoboken, criou danos, áreas de Hoboken expressivas totalmente destruídas, né? O próprio centro financeiro, mas uma cidade ao lado, Manhattan, foi completamente destruído, demorou 7 anos para se recuperar, todo o sistema de metrô, etc., todo destruído pelo furacão Sandy. Agora, doutor Gabriel, para que o nosso ouvinte tenha uma dimensão mais clara da praticidade dessa chamada litigância climática, além de medidas corretivas, de compensações financeiras, quais são as outras formas de reparação, também de justiça, que podem ser buscadas por meio da litigância climática, especialmente em relação aos direitos das comunidades afetadas? Me parece que é possível também, por exemplo, ações contra o município, Estado e União, onde se pede, por exemplo, a construção de moradias, né? Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, vão se construir cidades provisórias e até cidades inteiras em localidades, em novas localidades, como o caso de Cruzeiro do Sul. No Rio Grande do Sul foi completamente destruída, né? É evidente que vão haver demandas para que essas cidades sejam viabilizadas, né? Sejam criadas, reconstruídas pelo poder público. Por exemplo, a construção de diques, se o poder público não faz, certamente, através de ações populares, é possível que o cidadão entre com ações para a construção de diques, para evitar inundações, porque as inundações, eu até confesso que eu esperava que viesse antes do aumento dos oceanos aqui no sul, do que viesse do Lago Guaíba, né? Muito embora eu tenha alertado isso num artigo na Zero Hora, no ano de 2015, eu publiquei um artigo em que eu apontava para um estudo da FEBAM e do governo da França. Em 2015, o Rio Guaíba não invadiu Porto Alegre por cerca de alguns centímetros, né? Ele não invadiu Porto Alegre. E eu citei um estudo da FEPAM, né, na época, num artigo que eu publiquei no jornal Zero Hora, que dava conta que as enchentes do Rio Grande do Sul aumentariam nos próximos anos em 10% a 20%. Era óbvio que o rio já estava quase invadindo Porto Alegre, Porto Alegre sendo alagada pela sua insuficiência do sistema de esgotos, do sistema de bombas, um aumento de chuva de 10% nos próximos anos, haveria essa inundação que houve hoje. E eu tenho publicado isso em jornal há 10 anos, denunciando o que ia acontecer e que infelizmente aconteceu muito antes do que eu imaginava, né? Então, as populações podem, sim, recorrer ao Poder Judiciário, podem recorrer também ao Ministério Público ou até mesmo à Advocacia da União, para que esses ajuizem ações na melhoria de infraestrutura, construção de casas, melhoria de esgoto, reparação de danos materiais e até mesmo, em muitos casos, até a reparação por danos morais. Isso tudo é possível. E Doutor Gabriel, brasileiro. Sim. Bom dia, aqui é Ernesto Marques falando. Pelo que o senhor está dizendo, então, nesse caso, no caso do Rio Grande do Sul, faltou litigância climática, porque já havia indícios de falta de manutenção no sistema de comportas, de não investimento em ações preventivas, no veto a quase 500 itens da legislação ambiental. Se houvesse essa ação, essa litigância, esse questionamento no plano do judiciário, questionando exatamente a inação, né, do poder público aí, nas 3 esferas de governo, inclusive, seria um caminho para evitar essa tragédia que está acontecendo agora? Poderia ter sido utilizada, sim, a litigância climática, não há dúvida, né? Mas antes dela, muito mais deveria, tanto a União como o Estado do Rio Grande do Sul, os municípios atingidos, terem exercido desde a pré-escola educação climática e ambiental, pelo menos desde 1988, que é quando o princípio da educação ambiental foi escrito com todas as letras no texto constitucional e também teve uma legislação aprovada regulamentando isso em 1999. Então, houve sim, e a pergunta foi muito boa, uma violação dos princípios da precaução e do princípio da prevenção
porque são princípios obrigatórios previstos na Lei da Política Nacional da Mudança do Clima, a Lei 2187, foram princípios que não foram aplicados ou foram aplicados de modo insuficiente. Logo, aí está o dever de indenizar. E também, em relação às legislações, esse Código Ambiental do Rio Grande do Sul, criado, aprovado de modo desidratado, né, poderia ter sido questionado por uma ação, por exemplo, direta de inconstitucionalidade, porque violava justamente o artigo 225 da Constituição Federal, que prevê um meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações e mais. Então, depois que as águas baixarem, é possível e necessário buscar responsabilidades, identificar responsáveis e cobrá-los judicialmente pelas inações, pelas omissões? Exatamente, porque no Brasil as instâncias são independentes, pode-se buscar as responsabilidades de acordo com o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, de modo independente na esfera civil, na esfera administrativa e, eventualmente, até mesmo na esfera criminal. Dr. Gabriel Wed, professor e juiz federal, membro titular do Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Conselho Nacional de Justiça, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Muito obrigado, bom dia às amigas e aos amigos desse belo estado que é a Bahia. 8h51 na Tarde FM.